Eu sei que você viu e está se perguntando: Shiba Inu pode mesmo chegar a $1 de preço? Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 fatores que são capazes de fazer o preço da criptomoeda subir muito. Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nada. Já compartilha esse vídeo onde você puder também para a informação correta chegar em mais pessoas e presta muita atenção até o final. Primeiramente, você precisa de saber das informações de preço do token SHIB. Atualmente, 0,401818 dólares é o preço da criptomoeda. Sua capitalização de mercado está na casa dos 10,73 bilhões de dólares e o seu volume de negociação no último dia está na casa dos 341,36 milhões de dólares, passando aí no diário por uma correção, mas como podemos observar nas últimas horas, parece estar se recuperando já e marcando agora uma subida, um retorno. Já aqui no top 100 das criptomoedas por capitalização de mercado, podemos ter uma visão geral e a gente consegue ver, que nas últimas 24 horas muitas estão marcando vermelho, mas não é também, né, um momento de baixa do mercado cripto, é apenas uma correção depois de uma alta forte que a gente teve recentemente e que é só o começo. 67.356 dólares é o preço atual do BTC por unidade, enquanto o Ethereum está na casa dos 2.608 dólares por unidade. Aqui nos últimos 7 dias do BTC e do Ethereum, a gente consegue perceber algo interessante. O BTC ele marca um destaque aqui, né, com uma subida maior, acumulando bastante capitalização de mercado, só que ainda tem muita margem de crescimento. O que eu quero que você entenda é que no momento o Ethereum não está performando tanto quanto pode performar. Com o Ethereum tendo o seu devido destaque, que deve aparecer aí nos próximos tempos do mercado cripto, as altcoins vão subir de uma maneira agressiva. E esse já é um dos fatores que ajuda muito o preço do token SHIB a subir. A subida do Ethereum, porque o Ethereum ele traz as altcoins junto com ele. Então, como a gente pode perceber, né, quem é inscrito do canal e tem o sininho de notificações ativado, que acompanha os vídeos já me viu mostrando um gráfico que a gente tem a noção de que a capitalização de mercado atual no mercado cripto das altcoins ainda está muito distante do que chegou a marcar no topo de 2021. Ela ainda pode dobrar praticamente para alcançar esse topo de 2021. Então, pensando nisso, a gente vê que a margem de subida ainda é muito grande para esse mercado. Eu te mostro aqui no canal com constância dados da economia estadunidense, porque impacta diretamente no mercado cripto. Isso aqui não é de lá. Isso aqui, na verdade, é da União Europeia, que também é outro mercado aí gigante consumidor aí para as criptomoedas. Então, por isso que a gente tem que ficar ligado. BCE corta novamente as taxas de juros em 0,25 pontos percentuais. Sabemos o que acontece a seguir. Lembre-se de que quando o Fed cortou a taxa de juros lá nos Estados Unidos, a alta apareceu aí para as criptomoedas. E agora na União Europeia, corte novamente, ou seja, colaborando aí com a alta. Por quê? Quando cortam as taxas de juros, a galera busca investimento em mercados alternativos para conseguir mais lucro aí, já que os juros vão ser diminuídos. Por causa disso, que o mercado cripto se beneficia, consegue mais capitalização de mercado. E lembre-se também, já falei sobre aqui no canal, por isso que é muito importante se inscrever e ativar o sininho, porque aqui eu te atualizo, te informo de tudo. No mês que vem, vamos ter outra reunião do Fed, muito provavelmente outro corte na taxa de juros, e isso atua como um catalisador para a subida do mercado, que ainda tem muito a subir, tem uma margem ainda grande para a subida do mercado cripto. A gente precisa de entender o cenário como um todo para depois entender o ecossistema do token SHIB, por que ele está no momento atual e qual que é o caminho a seguir. Precisamos de entender primeiramente o macro
para depois analisar o micro. E aqui essa notícia nos mostra um espaço aí, né, que vem sendo cada vez mais preenchido, que é o espaço dos validadores de Ethereum. E Vitalik, ele quer reduzir aí o limite do validador de Ethereum de 32 para 1 Ethereum. Isso ajuda porque essa nova proposta, ela vem aí dizendo, né, que o alto limite é uma barreira para participantes menores e participantes individuais que querem contribuir para a segurança do Ethereum, mas não podem arcar com um bloqueio substancial. Reduzir o limite para apenas 1 Ethereum reduziria significativamente essa barreira de entrada. Isso encoraja mais stakers solo a se juntarem à rede, potencialmente diminuindo a centralização de staking. O Vitalik, ele acredita que isso vai alinhar a visão de longo prazo do Ethereum de ser acessível a uma gama maior de usuários. Um desafio para essa redução é manter a eficiência sem sobrecarregar a rede. Vitalik destacou que diminuir o limite aumentaria o número de validadores. Isso aqui, ó, que a gente tem que ter noção, aumentar o número de validadores. Isso pode potencialmente desacelerar a finalidade ou aumentar os custos operacionais para executar um nó. É claro que tudo tem um desafio, mas um desafio, né? Tudo que você quer alcançar tem um obstáculo. Só que os obstáculos a gente não pode ver como ponto negativo, mas sim como um desafio que, caso consiga ser realizado aí com sucesso, vamos colher aí os benefícios disso no mercado cripto. E o Ethereum, a rede do Ethereum se beneficiando, é diretamente Shiba Inu se beneficiando porque trabalha nela. Vamos agora falar sobre outro fator que pode ajudar muito nessa subida do token SHIB. Isso aqui, cara, isso aqui você precisa de entender. Segurem suas coleiras, SHIB está se unindo à MES para construir a camada financeira Ultimate do nosso estado de rede SHIB. Hora de liberar as patas sensibilidades aqui, né? Foi um trocadilho que Kaldairia disse. Kaldairia, para quem não sabe, é fundador de Shiba Inu. E, cara, a gente precisa de entender isso aqui como um avanço aí de parceria e trazendo tecnologia para o ecossistema. Dessa vez, em relação às finanças, o que é muito importante para uma rede que deseja se expandir. E são isso, né? Isso como um todo, né? Eu digo são porque não é só esse projeto que está se unindo ao ecossistema. São vários. É esse amontoado de projeto trazendo aí, sendo ligado como uma rede, uma teia de aranha, em que cada um é importante para o outro ser sustentado, que no final das contas ajudam o token SHIB a se expandir e ganhar cada vez mais utilidade. E com isso atrai mais capitalização de mercado. Estamos falando de alta, estamos falando de capitalização de mercado. Então os fatores que ajudam na alta são obviamente fatores que atraem uma maior capitalização, e isso aqui está intrinsecamente ligado com o que a gente está falando. Esse espaço que eu falo com você de crescimento para as criptomoedas, principalmente as altcoins, não é achismo, é baseado em dados, em análises, e eu te mostro aqui pelo gráfico, traçando parâmetros, como aqui em relação ao S&P 500. A gente tem do S&P 500 desde 2021, daquela alta de 2021, a gente tem mais de 20% de subida. S&P 500 subiu mais de 20%. Você sabe que S&P 500 possui aí uma capitalização de mais de 20 trilhões de dólares, né? Então, se eles conseguiram, né? Se esse mercado conseguiu subir mais de 20%, por que o mercado cripto com 1 trilhão não pode subir mais do que isso? Muito mais. E o mercado cripto subindo, a gente tem também um espaço aí nas altcoins. Para você ter noção, até a Ibovespa subiu, cara. A Bolsa do Brasil, que é muito desvalorizada, conseguiu marcar uma alta em relação a 2021. E é por causa disso que a gente trabalha aqui, né, com uma margem de subida para o mercado das criptomoedas. E aqui, ó, isso aqui que eu gosto de mostrar, que eu já mostrei, mas para quem ainda não viu. Gráfico de valor de mercado das altcoins, 219,91 bilhões de dólares atualmente. Topo histórico aqui de 446,85 bilhões de dólares. A margem está aqui. Você pode ver esses dados que você tem que ver. Você tem que ver para saber o momento que a gente está vivendo e qual que é o momento a ser seguido.
Shiba Inu com seu preço na casa de $1 é uma missão muito difícil. Eu já adianto para você, não digo que é impossível, porque no mercado cripto as coisas acontecem aí, né, e trazem muitas surpresas. Só que para que, né, Shiba Inu consiga subir bastante, pelo menos aí uma alta ao seu ATH, precisa também de outro fator, que são as queimas. Principalmente $1. Buscar $1 mesmo precisa de queimar muito. A equipe prometeu pra gente o sistema de queimas automáticas, queimando trilhões. E a equipe tá trabalhando nele, já disponibilizou, eles mostraram pra gente que o processo está acontecendo, mas esse sistema ainda não está trabalhando em sua total capacidade. Não sei se por uma escolha da equipe, né, de esperar o momento que o mercado cripto tá, né, com aquele verde intenso para lançar de fato esse impacto na queima de trilhões, pode ser isso, é uma das opções. É principalmente, né, seria principalmente isso para ajudar. E a equipe tá falando daquele evento principal, o maior de todos do ecossistema, ShibaCon. Pode ser que a gente tenha atualização em relação a isso lá nesse evento aí no final de 2024. Eu vou cobrir ele em sua totalidade. Por isso que é muito importante deixar o like no vídeo para ajudar, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Como eu já falei, para que o preço seja impactado a ponto de chegar em $1 é uma missão muito difícil e que seria no longo prazo. A equipe já falou também sobre isso. O crescimento que ela quer é constante, é trabalhando com o crescimento que vem no curto, no médio e no longo. Não é algo que vai de uma hora para outra com uma volatilidade insana, subir e descer, assim como acontece com muitas meme coins. Então, para que isso aconteça, precisa de queimar trilhões. No momento, nós temos queimas ainda de milhões, mas o sistema de queimas automáticas ainda não está trabalhando 100%. E é ele que a gente acredita aí, né, que a gente coloca as nossas crenças para que o Shiba Inu, né, tenha as suas queimas efetivas. A gente tem atualmente um supply, um fornecimento em circulação de 589,27 trilhões de tokens. Para que chegue em $1, mais de 500 trilhões de tokens precisam de ser queimados. Porque, né, obviamente está ligado com a capitalização de mercado, fornecimento de circulação e o preço da criptomoeda. Então, para que a gente consiga esses trilhões queimados, o sistema precisa de funcionar. Queimas automáticas, essa é a principal chave para a subida. E ela está diretamente ligada com o avanço dos outros projetos. Por isso que a gente tem que ter noção de que a equipe está trabalhando. Quando ela expande, quando ela traz mais projetos para o ecossistema, o Shibarium ele funciona como uma ramificação, um projeto que engloba todos os projetos. Eu já falei sobre isso. Então, ele engloba projetos. A cada dia que passa, a equipe vem trazendo mais projetos para rechear o Shibarium. E com esses projetos vindo, mais utilização no Shibarium acontece. E no final das contas, mais utilização no Shibarium significa mais queimas de token SHIB. E é por isso que impacta diretamente no preço. E as queimas, elas vão acontecer de maneira substancial quando as queimas automáticas começarem. Por quê? As queimas manuais são mais difíceis de serem realizadas. Então, quando as automáticas começarem em sua total capacidade, 100% de funcionamento, aí sim que o bicho vai pegar. A capitalização de mercado de Shiba Inu, ela tem uma capacidade de subir bastante. Como eu já te falei, o gap que a gente tem para o passado, né, para o ATH da capitalização de mercado das altcoins, ele é possível, né, esse mercado dobrar. Então, dobrando isso, Shiba Inu, como uma das principais altcoins, ela pode ganhar muita capitalização de mercado ainda. Lembre-se que no ano de 2024 já chegou a bater praticamente 25 bilhões de dólares. Então, com o BTC se destacando, com o mercado cripto voltando, o mercado cripto tendo mais atenção e as altcoins ressurgindo, Shiba Inu pode ir bater pelo menos 50 bilhões de dólares de capitalização de mercado. Isso é uma missão que, é claro, não é fácil, mas é totalmente possível. Observando os indicadores técnicos, nós vemos aqui um viés de alta para o token SHIB, seja no último dia, na última semana, no último mês aqui, né, com os indicadores, a gente tem viés
de alta. E fazendo agora uma análise diretamente no gráfico, que eu gostaria de mostrar, a gente tem aqui as regiões de suporte e resistência. É claro que o que está abaixo do preço atual é suporte, o que está acima é resistência. Eu não marquei de cores diferentes, né? Mas a gente consegue perceber isso. Aqui a gente está trabalhando com velas diárias. E aqui a gente tem um padrão, né, que é um triângulo simétrico de alta. E batendo aqui, né, a alta que ele já fez anteriormente, com o rompimento da resistência agora, o token Shiba ainda pode subir mais 30%. 30% ele bateria acima dessa região que a gente tem aqui, né, praticamente que a gente tem uma resistência do 0.4022, ele viria aqui para praticamente 0.4024 dólares, 23. Então, cara, seria uma subida já importantíssima, porque aconteceria agora, antes do mercado cripto ter esse boom, porque está prestes a ter novamente, com o apoio dos Estados Unidos, caso Trump vença as eleições, que está muito próximo de acontecer, falta praticamente 19 dias para as eleições presidenciais lá dos Estados Unidos, e com Trump ganhando, o mercado cripto pode ter aí, né, uma ajuda nesse momento de subida. É uma ajuda, eu digo, porque ele não depende disso. Ele não depende de um governo para subir, mas políticas ajudam, a gente tem que ter essa noção. Então, o token SHIB, ele parece pelo menos já estar dominando a região de resistência do 0.401735 e transformando ela em um suporte, porque como a gente viu aqui anteriormente, ele tinha dificuldade de fazer isso, mas já está mantendo aqui há dias acima dessa região. Qualquer atualização que aconteça no preço e no ecossistema que impacte diretamente, que mude o futuro, você vai ficar por dentro em primeira mão aqui no canal EduCripto. Por isso que é muito importante deixar o like no vídeo, se inscrever e ativar o sininho de notificações. Você pode se tornar membro do canal e obter acesso a informações exclusivas por uma quantia extremamente baixa. Mais informações estão aí quando você clica para se tornar membro. Mas eu já adianto que a minha carteira de gemas você vai ter acesso. E a minha carteira de gemas contém projetos com baixa capitalização de mercado e alto potencial de subida. E isso é muito interessante de você ter noção. Tudo que eu tenho para te passar até agora eu já passei. Quando surgir mais coisa, fica comigo. Até o próximo vídeo. Fui!